Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias e os 39 livros então do Velho Testamento aqui estão. Eu amo a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João e os 27 livros então do Novo Testamento aqui estão. Andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Um homenzinho torto morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Um homenzinho torto morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Um torto morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Bom dia, crianças. Tô com muita saudade de vocês. E para quem não me conhece, eu sou a tia Pri, tá? E nós vamos agora estudar um pouquinho, né, da palavra de Deus. Para quem não tem a revista, tá? Não tem problema, é só acompanhar. E para quem tem a revista, que é essa aqui, ó, Detetives Júniors, ok? Título Como Assim?
A aula que nós vamos tratar hoje é a investigação número 12. Como ele fez isso? Tá? Então, acompanhe aí. Bom, nosso versículo-chave está lá em Hebreus 10, 23, que é: guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Hebreus 10, 23, vou repetir. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, a fé que professamos, pois poderemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Bom, o registro de hoje, o mistério de hoje que nós vamos tratar, anotem aí na revista de vocês. Quem não tem problema, pode anotar no papel do lado. Isaías falou de Jesus 700 anos antes de Jesus nascer. Como ele fez isso? Vou falar de novo. Isaías falou de Jesus 700, gente, estão ouvindo? 700 anos antes de Jesus nascer. Como ele fez isso? Não é verdade? Então vamos lá. Bom, antes da gente entrar na história, tá? Já escreveram o mistério, né? Eu tenho umas perguntinhas para vocês. E eu quero que vocês anotem no papel à parte. Já estão com papel, caneta na mão, lápis? Vamos lá. Eu quero que vocês me respondam as seguintes perguntas que a tia Pri vai fazer. Qual será a próxima pessoa que vai entrar aí no local onde você está assistindo esse vídeo? Se quiser já ir colocando a resposta, pode ser também, tá? Então, qual será a próxima pessoa que vai entrar aí onde você está, enquanto você assiste esse vídeo? A segunda pergunta: qual é o livro da Bíblia que nós estudaremos hoje? Qual é o livro da Bíblia que nós estudaremos hoje? Terceira pergunta: qual é a eureka de hoje? A eureka, para quem não sabe, é a resposta do nosso mistério. Ok, detetives? Mas não é para responder eureka agora não, nós temos que investigar, não é verdade? Temos 3 pistas e temos que investigar. Então, essa daí vocês pulam, era brincadeira da tia Pri. E eu quero saber de vocês o que eu trouxe nessa caixa. Tem um negócio aqui nessa caixa, ó. O que eu trouxe nessa caixa? E aí, estão respondendo? Bom, eu não tenho como saber a resposta de vocês porque eu estou aqui dando aula no vídeo. Mas eu quero que vocês participem. É bem legal vocês anotarem essas coisas. Aí quando nós nos encontrarmos, vocês me contam, tá bom? Bom, a pessoa próxima de você, ela pode já estar do seu lado ou chegar daqui a pouco, né? Enquanto você vê o vídeo. O livro da Bíblia que estudaremos hoje, né? Especificamente o livro que mais estudaremos, falaremos de outros, mas o principal aqui é... Se o profeta se chama Isaías, o livro é Isaías, ok? Eureka de hoje ainda não, tá cedo. E o que a tia Pri trouxe nessa caixa? O que será que vocês colocarem? Mas eu vou ter que revelar o mistério, a resposta. Vamos ver aqui. Uma banana. Uma banana, olha só. Tá vendo? Quem acertou, parabéns. Agora, quem não acertou, não tem problema. Não é verdade? Por quê? A gente tem como saber o futuro? Nós temos como prever as coisas? Com exceção de Isaías, do profeta Isaías. Nós não temos. Deus permitiu que Isaías prevesse algumas coisas do futuro, que é o que nós vamos estudar hoje. Mas nós não temos como saber o futuro, na verdade, daqui a 1 minuto. O que vai acontecer? Não é? Mas Isaías, né, como a tia Pri já falou,
o nome do profeta, Isaías, e estudaremos o livro de Isaías. Ele, há 700 anos antes de acontecer, ele preveu tudo. Ele previu tudo o que ia acontecer. Então, vamos lá. Pista 1, tá? Pista 1 é Isaías. Ó, abram a Bíblia de vocês lá em Isaías, capítulo 1, versículos 2 a 4. Tá bom? A tia Pri vai ler aqui. Isaías 1, 2 a 4. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel. Voltaram para trás. Deus está muito triste com o seu povo, não é verdade? E vocês viram como o povo pecava contra Deus? É uma pena, né? Deus tinha escolhido esse povo, cuidado tão bem dele, e mesmo assim eles não davam importância a Deus. Mas nós sabemos que Deus ama o pecador, não é? Mas odeia o quê? O pecado. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Por isso, apesar do povo merecer o castigo de Deus, Deus resolveu chamar Isaías para ser o profeta daquele povo, né? E vocês se lembram como é que Deus chamou Isaías? Isaías, ele era um homem especial, conhecedor da grandeza e da santidade de Deus. E quando ele soube que Deus estava falando com ele, ele ficou apavorado, pois ele se via como pecador, ele se achava indigno de estar na presença de Deus, né? E só um parênteses aqui para nós. Muitas vezes não damos valor na grandeza e santidade de Deus. E às vezes até a forma como falamos com Deus em oração é desrespeitoso, né? Ou então não temos assim uma reverência, falamos com Deus com seriedade, com honra, com respeito, né? Falamos às vezes com Deus de qualquer jeito. E não podemos ser assim. Toda vez que nós formos falar com Deus em oração, nós temos que ter reverência, respeito a Deus, honrar a Deus ali, realmente, na hora que fecharmos os nossos olhos em oração, sentirmos a presença de Deus. Essa é uma forma de respeito a Deus, e Deus reconhece isso. E Isaías tinha isso, né? E aí, Deus faz uma pergunta para Isaías. Agora pega a sua Bíblia lá no capítulo 6 de Isaías, no versículo 8, tá? Deus fez uma pergunta a Isaías. Vamos lá, versículo 8 do capítulo 6 do livro de Isaías. Livro de Isaías, galera, é no Antigo Testamento, tá bom? Lá no Antigo Testamento. Vamos lá. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Olha a pergunta que Deus fez a Isaías. Quem eu vou enviar para esse povo que se rebela contra mim? Né? E aí, Isaías ouviu a pergunta e poderia ter respondido: ah, Senhor, envia alguém. Ou fingido que não era com ele, né? Mas não, Isaías não fez isso. O que Isaías respondeu? Vamos continuar lendo o versículo 8 do capítulo 6 de Isaías. Disse eu, né, que seria Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha só que coragem. Isaías, ele falou: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Me envia. Que coragem, que determinação de Isaías, hein? Bom, hoje muitas pessoas no mundo que vivemos, o povo da época, conforme a Bíblia relata, né? O povo de Deus, e hoje as pessoas do mundo em que vivemos desagradam a Deus, não ouvem a voz de Deus. E quem é essa voz hoje que essas pessoas têm que ouvir? Somos nós, né? Os filhos de Deus, aqueles que receberam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, né? Os missionários, os pastores, todos nós que temos esse compromisso com Deus, com Jesus, né? Nós somos a voz hoje de levar esse povo transgressor, esse povo triste, carente de Deus, que não conhece a palavra de Deus, né? Um pouco de alegria, de fé, de salvação através de Jesus Cristo, tá? Bom, essa é a pista 1. Deus chama Isaías para ser profeta.
ok? Pista 2, vamos lá. Profecia sobre o nascimento de Jesus e seu caráter. Essa é bem interessante, hein? Para quem ainda não sabia direito o caráter de Jesus, apesar que vocês são muito espertos, né? Vocês já conhecem bastante do caráter de Jesus, mas vamos relembrar aí. Bom, Deus mandou Isaías falar ao povo. Isaías tinha mensagens agradáveis e mensagens não muito agradáveis. Vamos falar de uma mensagem agradável aqui. Comunicar ao povo que 700 anos antes de Cristo vir ao mundo, que ele viria, que Deus enviaria um Salvador para o povo, que é Jesus Cristo, seu Filho. Essa foi uma das mensagens boas que Isaías disse, né? E vamos lá em Isaías capítulo 7, versículo 14. Vamos tratar sobre o nascimento de Jesus. Olha Isaías profetizando em 700 anos antes. Vamos lá. Versículo 14 do capítulo 7 do livro de Isaías. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele chamará Emanuel. Emanuel, vocês lembram o que significa? Deus conosco, não é verdade? Então, trata do nascimento de Jesus. Lá no capítulo 9 de Isaías, estamos estudando o livro de Isaías, lembra? Versículo 6, porque um menino nos nasceu... Ai, eu amo essa passagem. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Olha só, olha que lindo. Isaías anunciando o nascimento do Salvador, de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, né? E lá em Mateus, só que eu não vou ler por questão de tempo, depois vocês dão uma olhada, tá? Em Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao 25, trata do nascimento de Jesus Cristo, tá bom? Então, a pista 2 é a profecia sobre o nascimento de Jesus. Então, olha que mensagem boa, né? Uma das mensagens boas que o profeta Isaías trazia ao povo, né? Ao povo de Deus. E agora vocês vão abrir lá em Isaías capítulo 11, versículo de 1 ao 5. Trata do caráter de Jesus. Vamos lá, ó. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. É que Jesus veio da descendência de Davi. Davi era filho de Jessé, lembram? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Olha quanta coisa repousará sobre Jesus Cristo. Sabedoria e entendimento. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor a Deus. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Jesus, ele não julgará segundo a vista dos seus olhos. Olha que interessante. Nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Ele não vai julgar segundo o que ele vê, nem o que ele ouvir, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade, com igualdade, a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto de seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Aqui são tratando da justiça de Deus, de como ele fará a sua justiça através do seu Filho Jesus Cristo. Então, vocês viram que lindo o caráter de Deus? Tudo que ele recebeu a partir do momento que ele viria em forma humana, né? Isso Isaías profetizando há 700 anos antes de Jesus vir, né, ao mundo pela primeira vez. E Isaías acertou em cheio, não é verdade? Agora, pista número 3, detetives, vamos lá. Isaías, capítulo 53. Tá um pouquinho para frente aí, ó. Tá? Versículos 7 a 12. É a profecia sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Tá? Isaías prevendo. Então, Isaías, ele preveu o nascimento de Jesus,
como Jesus morreria e como Jesus seria enterrado junto aos ricos. Enterrado com os ricos, apesar dele morrer crucificado junto com os transgressores, lembram os ladrões na cruz, cada um de um lado? Inclusive um se arrependeu e foi salvo por Jesus Cristo ali bem no momento da crucificação. Então, Isaías previu tudo isso, o nascimento, como a morte de Jesus aconteceria e que morte com os transgressores, porém enterrado junto aos ricos. E tá tudo isso lá nos versículos 7 a 12, tá? Eu vou ler rapidamente aqui, porque o tempo já tá correndo. Tá vendo? Até no vídeo o tempo tem que correr, né? Corre. Vamos lá. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Olha só, eu não vou continuar aqui, mas depois vocês continuam até o versículo 12, tá? Vamos lá então. Tudo se cumpriu, né? Tudo que estava escrito, tudo que Isaías previu naquela época para o povo, né? E que foi escrito, que hoje nós temos acesso através da Bíblia, a palavra de Deus, através do livro de Isaías, se cumpriu. Tudo se cumpriu. Muitos creram no que Isaías falou na época e esperaram os acontecimentos. E nós, hoje, na atualidade, nós sabemos que tudo isso se cumpriu. Que Jesus nasceu, né? Se veio em forma humana, foi crucificado por causa dos nossos pecados para que nós tivéssemos acesso a Deus, acesso à eternidade, à salvação. E vimos aqui que ele foi morto com os transgressores, porém enterrado junto aos ricos. Não é verdade? Então, tudo se cumpriu. E Isaías, agora me veio o seguinte, dá uma olhada lá na revista de vocês. Lá no episódio Deixa que eu vou, né? Isaías falando, deixa que eu vou, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus nasceria de uma virgem. Aqui pede, para vocês detetives assinalarem o que Isaías disse e se cumpriu. Que Jesus nasceria de uma virgem, certo? Nasceria de uma virgem. Que Jesus, ele sofreria calado, aqui no meio, estão conseguindo ver? E que Jesus seria enterrado com os ricos. Foi crucificado com os transgressores na cruz, lembra os ladrões, e depois enterrado com os ricos. Então, as 3 opções aí vocês podem assinalar na revista de vocês, ok? Tá? Então, hoje nós também, o que nós concluímos com tudo isso? Isaías profetizou tudo e tudo aconteceu. E nós sabemos que aconteceu, porque temos tudo isso revelado, tanto na Bíblia, na palavra de Deus, como historicamente também. A história prova isso, nós sabemos disso. É tudo verdade, a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Porém, tem coisas ainda para acontecer, né? Não estão no livro de Isaías, especificamente, estão em outros livros, como Apocalipse, por exemplo. Vocês já sabem do que eu estou falando? O que estamos aguardando acontecer? A segunda volta de Jesus Cristo aqui na Terra. A Bíblia diz que ele vai voltar e ele vai vir buscar os seus escolhidos. Então, nós precisamos falar isso para as pessoas, para os nossos amigos, para os nossos parentes. Hoje eu sei que você não pode se encontrar com ninguém, mas você pode falar através de um telefonema, através de um WhatsApp, de uma ligação de vídeo, né, de uma ligação pela internet. Hoje nós temos vários recursos eletrônicos, então a gente pode continuar falando sim de onde a gente está, né, falando para as pessoas. E o mundo hoje, por causa do que está acontecendo, está precisando disso, né? As pessoas estão tristes, estão sem esperança, elas precisam saber que há esperança em Jesus e que ele vai voltar, tá? Então esse é o papel da Tia Pri e de todos vocês que estão ouvindo agora. É o papel de todos nós, não importa se você é criança. Todos nós podemos fazer isso, né? Falar de Jesus e levar esperança às outras pessoas, tá?
Isaías fez isso, ele obedeceu a Deus, ele foi fiel a Deus, e nós também temos que obedecer e ser fiéis a Deus, né? Porque ele é o nosso Senhor e nós já temos a salvação. Nós temos que dividir o que temos de melhor, que é a salvação em Cristo Jesus, com as pessoas que não têm. Pelo menos a gente levar a notícia, né? Que foi o que Isaías fez. Agora, se a pessoa vai receber a Jesus Cristo ou não, isso só depende de Deus e do Espírito Santo, né? Que é o Espírito Santo que convence, não está em nossas mãos. Tá? Então, detetives, Jesus vai voltar. Temos que estar prontos e preparados e obedientes à vontade de Deus. Tenhamos coragem, não se omita. Fale de Jesus para as outras pessoas. Combinado? Digam ao Senhor em oração, se você tem vergonha de falar. Senhor, usa-me, eis-me aqui, envia-me a mim. Que foi o que Isaías fez. Respondeu a Deus. Lá em Isaías capítulo 6, versículo 8, não é? Então, o Eureka, aí respondendo mais uma perguntinha, o que vocês têm que colocar aí? Eu vou falar devagar, tá? Na revista de vocês aqui, Eureka. Vocês vão colocar: o profeta Isaías falou de Jesus porque confiava em Deus, deixando que Deus agisse em sua vida. Eu vou repetir devagarzinho, tá bom? O profeta Isaías falou de Jesus, vírgula, porque confiava em Deus. Vírgula, deixando que Deus agisse em sua vida. Eu vou ler agora para ver se vocês colocaram corretamente Eureka, tá? O profeta Isaías falou de Jesus porque confiava em Deus, deixando que Deus agisse em sua vida. Essa é a resposta do nosso mistério de hoje, detetives. E o versículo que nós devemos memorizar, que está lá em Isaías 6:8, onde Deus pergunta para Isaías: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. E é o que nós devemos dizer também. Tenham coragem, tá bom? Vamos lá, atividade mergulho. Olha só, vocês têm que fazer uns cálculos aqui, muito bacanas. Quem tiver calculadora, pega a calculadora aí, calculadora do celular para calcular, porque de cabeça até eu confesso, não consigo não. E cada resposta que vocês acharem significa uma letra. Eu vou dar um tempinho para vocês responderem, tá bom? Vamos lá, calculadora. Vou lá calcular, hein? Primeira conta aqui, 1.286 vezes 45 dá 57.870. Então, é a letra F. Vamos lá. 76.453 menos 43.284. 33.169. Letra A. Vamos lá. 12.347 mais 8.269. Deu 20.616, que é a letra L. Vamos lá. 320
dividido por 2. Esse não precisa nem de calculadora, hein? 160. Letra E. 768 vezes 2. 1536. Letra D. E 16 vezes 10. 160. Letra E. E 45.678, vamos lá, vamos ver quem faz mais rápido. Mais 23.456, igual a 69.134, letra J. 40 vezes 4, quanto que dá? 160, que é a letra E de novo. Então, colocando as letras aí, 64 mais 256... 320, que é a letra S, 4.569, menos 3.265, 1.304, galera, ó, letra U, e 64 vezes 5, vamos lá, 320, letra S. E aí, o que vocês acharam? Qual a resposta aí da revista de vocês? Fale de Jesus. Fale de Jesus. Fale de Jesus. Então é isso, pessoal. Resolvam as provas do mistério, tá bom? E aproveitem a quarentena também para tentar decorar o Salmo 23, porque quando nós voltarmos para a igreja, ó, eu vou cobrar, hein? Vou começar a chamar lá na frente para falar o Salmo 23 para mim, de cor e salteado, tá bom? Um beijo grande, Deus abençoe vocês. Estou com muita saudade, receba o meu abraço, tá? Fiquem com Deus. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia jogaram a rede, mas
Olhe pra